Bom, vamos então continuar. Agora então a gente vai falar dessas relações de trabalho, né, que aconteceram durante a Revolução Industrial. Bom, as relações de trabalho elas vão sofrer alterações, modificações, e assim, bem intensas, né, por conta desse processo da indústria. O trabalho que era desenvolvido na Europa, antes da Revolução Industrial acontecer, ele tinha fases bem definidas, sabe? Você tinha que saber exatamente o que acontecia. Por exemplo, você tinha o artesanato, que é uma coisa que veio, né, com o Renascimento Urbano, uma coisa característica do Renascimento Urbano e que permaneceu na Inglaterra e na Europa por muito tempo. As corporações de ofício também controlavam, né, os grupos familiares, e todas as etapas de produção passavam por eles, desde, né, o momento em que eles adquiriam a matéria-prima até o acabamento do produto. Então você tinha tudo muito bem definido, né? E aí dessa forma não tinha divisão de trabalho. Não tinha divisão de trabalho. Nem pagamento de salário também, isso não tinha. E uma especialização de trabalho, isso você não tinha, né? Outra fase também já vai ser das manufaturas, tá? Que vai ser bem característica do período do mercado interno e também da questão mercantilista, que era mais focado no comércio mesmo, com a produção voltada para o mercado interno e também mercado externo, tá? Então, para recapitular, artesanato, que é uma herança que veio lá do Renascimento comercial urbano, que tinha suas fases, e depois manufatura, questão de mercado interno e externo, ok? Só para ficar mais simples assim de entender. Já a indústria, ela vai trazer uma outra forma de relação de trabalho, tá? E consequentemente de trabalho de produção, né? Uma nova forma de trabalhar, uma nova forma de produzir. As indústrias, elas tinham como mão de obra o trabalhador assalariado, certo? Bom, e aí você tinha divisão de funções nas indústrias, né? Tinha um grupo que fazia uma primeira etapa, um grupo que fazia uma segunda etapa e por aí vai. Tem um filme que é maravilhoso. Eu até sou suspeita pra falar porque eu sou apaixonada por esse cara, Charlie Chaplin. Chaplin foi um gênio do cinema, maravilhoso, incrível. E tem um clássico dele que é o Tempos Modernos, que ele fala com maestria sobre esse período, sobre esse processo de revolução industrial. E é muito interessante. Uma das cenas assim que mais me marcou, a primeira vez que eu assisti, até na época do ensino médio, porque assim, ele relata muito bem a vida, né, de um trabalhador em uma indústria, que assim, ele fazia o mesmo movimento, né, a mesma etapa de trabalho durante horas e horas, que era ficar apertando, né, eu só não lembro exatamente se eram as rosquinhas, enfim, mas ele apertava alguma coisa, agora eu não vou lembrar. E aí ele repetia, né, aquele gesto, né, aquele movimento por tantas e tantas vezes, por tantas horas seguidas, que vai ter um dia que ele vai sair do trabalho, vai para casa, fazendo esse movimento, né? E assim, depois tem outras coisas. Assistam se você ainda não assistiu. Assista, você vai gostar muito, é muito legal. Mesmo sendo um filme mudo, tá? Porque, pra quem não sabe, Chaplin, né, foi o cara que modificou o cinema com o cinema mudo. É muito bacana. É muito bacana. Você consegue notar, assim, a delicadeza dele em trabalhar esse tema de uma forma assim tão sutil, tão bacana. É muito legal, vocês vão gostar muito. Então, assim, a Revolução Industrial ela vai trazer uma nova forma de trabalho, né? O trabalhador assalariado, porque ele era mão de obra, né, dentro da indústria, cada um, né, fazendo determinadas etapas, determinadas funções. E assim, vamos falar em outras palavras, né? O controle técnico e econômico passou para as mãos dos capitalistas, que eram os donos das indústrias. Entenderam? Bom, isso fez com que o trabalhador, então, não tivesse direito ao que ele produzia. Diferentemente do que acontecia na época em que ele tinha lá a sua terrinha, o seu trabalho artesanal, que o que ele produzia era dele, ele tinha direito. Aqui não. O cara vai ganhar muito pouco, vai ter que fazer muita coisa e vai ganhar uma miséria. Vocês terem noção, até pegando o exemplo aí dessa questão do Chaplin, essa questão de fazer o mesmo movimento várias vezes, por várias horas, isso gerou assim um desânimo nas pessoas, sabe, uma tristeza, porque imagina só, trabalhando pra caramba em péssimas condições, que eu já vou entrar nesse ponto, em péssimas condições, sabe, ganhava muito mal por isso, e ainda
não ser valorizado, que não era o intuito, né, dos donos das indústrias, dos capitalistas. Eles queriam lucrar, lucrar, lucrar. Não se importavam como fosse. E aí, os caras trabalhavam, os caras, mas são as pessoas, tá, gente? As pessoas trabalhavam de 12, 14, 16 horas, tá, por dia. Crianças também trabalhavam. Fazendo o mesmo movimento, né? Pegando o exemplo aí do Chaplin, que eu falei pra vocês do filme. Ganhavam muito pouco, mal conseguiam pagar as contas, sobreviverem. E aí tinha que todo mundo da casa, da família, trabalhar. A mãe, né? A esposa, mãe, marido, pai, filhos. Todo mundo. Para que eles pudessem ter alguma coisa para sobreviver. E detalhe, se os homens ganhavam muito mal, as mulheres e crianças então nem se falam. Crianças com 5 anos indo trabalhar para poder ajudar a família. E aí muitas delas acabaram morrendo, ficando engolidas pelas máquinas. Dependendo da função que ela tivesse lá na indústria, ela teria que ficar na pontinha do pé, em cima de um banquinho, então acabava sendo engolida pelas máquinas. O que a família ia fazer? Nada. Tem que engolir o choro e continuar a vida, continuar trabalhando para poder sobreviver, né? Tem um outro filme também que é muito legal, que relata esse período aí de Revolução Industrial, chamado As Sufragistas. Ele já fala da luta das mulheres para que pudesse ter direito ao voto, por exemplo. Tem Meryl Streep, maravilhosa. Meryl Streep, vocês devem conhecer de O Diabo Veste Prada, né? Ela também fez A Dama de Ferro, né? O filme que conta a vida de Margaret Thatcher, que foi a primeira ministra britânica também. Então, enfim, uma atriz impecável. Então também esse filme é muito legal também. As Sufragistas, muito bacana também. Vocês vão gostar, assistam. Então assim, minha gente, vamos continuar. A Revolução Industrial, então, ela vai trazer essas consequências negativas para a vida das pessoas, da população que necessitava daquilo ali para sobreviver, né? E ela, então, como eu falei, vai ter que agregar todo mundo. Mulheres, crianças, homens, idosos, quem tivesse na casa. Quem tivesse, né? Todo mundo era força de produção, era força de trabalho. Era isso que eles queriam, força de trabalho. Não importava a idade, o sexo, condição financeira. Não, eles queriam gente trabalhando. Isso que era mais importante para eles. Consequentemente, então, eles teriam um grande lucro, né? Os donos das indústrias. A população não teria, né, resultado algum positivo, infelizmente. As jornadas de trabalho eram até de 80 horas por semana. 80 horas por semana. Cara, a pessoa não tinha tempo pra nada. Ela mal chegava em casa, às vezes até caía na cama e ia dormir direto, tão cansada que estava. Não tinha um momento pra viver, pra curtir a família, lazer, cultura. Isso não existia não, minha gente. Tinha que trabalhar, trabalhar. Bom, e por conta da situação caótica, você imagina essas condições de trabalho. Ó, pra vocês terem noção, às vezes não, né? Às vezes eu tô até sendo generosa, né? Na maioria das vezes, eles trabalhavam em condições desumanas, tá? Por exemplo, tinha goteira. Goteira até era o de menos, né? Tinha goteira, às vezes passava rato, sabe? Eram lugares que não tinham iluminação, não tinha circulação de ar. Então a pessoa ficava também doente, com tuberculose, um montão de coisa, sabe? Aquela fumaça das máquinas também, das indústrias, enfim. Era uma loucura, era uma loucura. E aí todas essas mudanças que a industrialização vai trazer, elas obviamente vão gerar uma reação dos trabalhadores, porque ninguém é de ferro, ninguém vai aguentar isso por tanto tempo. Então eles vão começar a contestar os baixos salários que eles recebiam, as péssimas condições de trabalho. Isso era desumano. Você não concorda comigo? Que era desumano o que acontecia com eles? Bom, muitos então, né, que saíram do campo, foram morar nesses centros urbanos, na grande cidade, formando então umas cidades industriais que não possuíam infraestrutura. A questão é que, assim, que veio muita gente para a cidade e não tinha estrutura para receber essa galera. E aí? Onde é que eles iam viver? Não tinha uma condição decente de moradia, não. Não tinha. Não tinha saneamento básico para eles. Questão de saúde. Assim, vamos trazer para uma expressão que a gente conhece bem. Sabe as comunidades, as favelas? Era tipo isso aí. Tá? Eles viviam assim, em lugares assim, bem humildes, bem simples, condições bem precárias mesmo, tá? Bom, e aí então eu vou destacar para vocês aqui 2 movimentos que vão surgir, né, de resistência dos trabalhadores contra essas injustiças. Então a gente tem aí o ludismo, tá?
com dois, ludismo, L-U-D-D-I-S-M-O, ludismo, porque ele vai ser inspirado no nome do Ned Ludd, Ludd com dois Ds, L-U-D-D, que vai ser o líder aí desse movimento. E a gente vai ter também o cartismo, tá? Então, todos os movimentos. O ludismo, então, como eu falei, ele vai ser liderado pelo Ned Ludd, que era um operário também, e que ele protestou, e que ele lutou contra esse processo de indústria de uma forma assim radical e violenta. Ele foi assim, bem pá, não quis nem saber. Os trabalhadores não aceitavam, né, o crescente desemprego também que vai acontecer, tá, gente? Mesmo assim, a galera trabalhando, né, correndo atrás para sobreviver, mas também tinha desemprego nessa época, sim. Por quê? Você vai ter as pessoas que vão trabalhar nas indústrias, beleza. Mas você também vai ter pessoas que vão perder emprego por conta das máquinas. Porque também é assim, a máquina, ela fazia muita coisa. Porque essas máquinas de produção, por exemplo, você tinha que ter um aprendizado, né, umas habilidades específicas para trabalhar com elas, né, para manuseá-las, enfim. E aí nem todo mundo tinha acesso a isso. Então, eles vão também ficar revoltados por conta disso. Qual foi a ideia deles, né? Queimar plantações, inundar as minas, principalmente quebrar as máquinas, tá? Porque para eles o problema todo eram as máquinas. E assim, depois eles vão perceber que as máquinas não tiveram culpa, né? Porque a máquina não manda em ninguém. A culpa era dos capitalistas, né? Dos donos das indústrias, tá? Então, o movimento ele vai ser bem radical e aí eles, na verdade, né? Desculpa, eles vão invadir fábricas, vão destruir máquinas nas cidades de Yorkshire, por exemplo, vão reivindicar melhores salários, vão defender o fim, então, do uso dessas máquinas e, acima de tudo, defender o fim da alienação de trabalho, né? A alienação seria, assim, um processo pelo qual o ser humano, ele se afasta da natureza dele, sabe? Você não reconhecia o trabalho dele. Eu vou falar, a pessoa tá alienada, tá fora de si, sabe? Já ouviram essa expressão? Seria mais ou menos isso aí. Então, eles sofreram muito. Na verdade, eles sofreram demais. Bom, então esse movimento vai sofrer uma dura repressão, uma dura pressão. Os líderes vão ser presos e vão ser condenados à forca. Bem sutil, né? O próximo movimento vai ser o cartismo, tá? O movimento, então, cartista, ou cartismo, ele vai ter características mais amplas do que o ludismo. Ele vai reivindicar não apenas direitos trabalhistas, como os ludistas fizeram, mas também participação política com direito ao voto, que até então eles não tinham, né, para todos os trabalhadores. Não importava se era homem, se era mulher, tá? Isso aí, para eles não tinham distinção. Principalmente após o ano de 1832, que vai ter o ato de reforma, que esse ato de reforma ele dava aos homens o direito ao voto, mas apenas para os homens ricos, donos de indústrias, a elite, né? Bom, só que, obviamente, não concordando com a falta de direitos políticos e de condições de trabalho, um movimento, então, organizado por O'Connor e William Lovett, eles vão então lançar um documento chamado Carta ao Povo. Essa carta, então, trazia as principais reivindicações que eles tinham, né, para o parlamento inglês por conta das péssimas condições de trabalho, participação na questão política, de voto, direito ao voto, né, enfim. Do ponto de vista político, essa carta, ela defendia os pontos principais, tá? Isso que eu falei para vocês, direito político, essa coisa toda. E aí, no campo do trabalho, quais vão ser as reivindicações deles? Eu destaco para vocês, então, redução da jornada de trabalho de 16 horas para 8 horas diárias, como a gente tem hoje em dia, né? A regulamentação do trabalho feminino, tá? Porque, assim, elas trabalhavam, mas não eram reconhecidas, né? Não era regulamentado a sua função. Folgas aos fins de semana, o fim do trabalho infantil, importantíssimo, né? E o estabelecimento de salários compatíveis com o que eles faziam, né? Com o trabalho deles. Eles trabalhavam pra caramba, faziam muita coisa e ganhavam muito pouco. Bom, qual vai ser o resultado então? O movimento cartista também vai sofrer um duro golpe, como aconteceu com o movimento ludista. Por quê? Em 1848, no dia 10 de abril,
foi um dia que choveu muito, 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 muito. E acabou afastando a maioria dos trabalhadores que estavam indo protestar e entregar essa carta ao parlamento. Então, assim, eram esperadas mais ou menos... eram 500 mil pessoas eram esperadas. Só que não aconteceu, porque nem 100 mil compareceram. Nem 100 mil pessoas compareceram. E mesmo assim, boa parte das reivindicações até foram atendidas, menos mal, né? Principalmente a instituição do salário mínimo e a redução da jornada de trabalho de 16 para 8 horas. Ok? Bom, espero então que vocês tenham gostado, né? Eu tentei falar de uma forma um pouco mais resumida sobre esse assunto, tá? Então, qualquer dúvida, sugestão, reclamação, coloca aí no comentário. Não deixe de curtir, não deixe de se inscrever. E se você quiser que a gente fale mais um pouco sobre esse assunto, é só pedir. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau.